Olá, eu sou o mestre nacional Nicolau Leitão e vou te mostrar aqui no meu mural uma partida modelo. Você vai ver como é útil estudar por meio de partidas modelo, partidas comentadas, de preferência, claro, com palavras, e quanto mais didáticas, melhor ainda. Então, a gente volta para o passado, tá certo? Então, você vai ver como você vai aprender muitas expressões do jogo de xadrez, muito conhecimento vai ser passado por meio de uma partida. Daí é tão interessante, tão importante estudar por meio de partidas completas. Tem gente que fica estudando por fragmentos, né? Fragmentos de abertura, fragmentos de meio jogo, fragmentos de final. Certamente, todos esses treinos são importantes, mas o treino da partida como um todo é muito produtivo, tá certo? Então, sem blá blá blá, vamos começar. Como diria o poeta, vamos começar pelo começo, tá? Então, no jogo de xadrez, sempre uma partida de xadrez clássico, tá? Xadrez clássico começa nessa posição. Então, essa é a posição, adivinha? Posição inicial. Nos cantinhos as torres, depois os cavalos, os bispos, rei e dama, e na frente 8 peões. Então, sempre uma partida de xadrez clássico começa nessa posição, posição inicial. E as primeiras jogadas formam a abertura. Então, uma partida de xadrez pode ter 3 fases: abertura, meio jogo e final, tá? Então, abertura desde a posição inicial até as primeiras jogadas. O que a gente quer da abertura? A gente quer dominar o centro. As peças no centro elas estão melhor colocadas e elas olham para os dois lados, a ala do rei e a ala da dama. Então, a gente quer dominar o centro, jogar pouco de peão. Peão é a única peça que não anda para trás. Sabe aquele lateral do seu time de futebol que sobe para apoiar e não volta para marcar? Esse é o cara que mais ouve do técnico. A gente não quer isso no jogo de xadrez. Todo lance de peão deixa um espaço para trás. Então vamos procurar jogar com os peões centrais. Então a gente quer ocupar o centro com os peões, fazer pressão com cavalos e bispos, desenvolvimento de peças, sem ficar jogando com a mesma peça mais de uma vez se não tiver necessidade. Então cavalos e bispos, colocar o rei em segurança fazendo o roque. Hoje é dia de roque, bebê. É isso aí, fazer o roque. Essa é uma outra razão para a gente não movimentar os peões da lateral, porque quando a gente faz o roque, esses peões formam o escudo real. São eles que protegem principalmente o rei. Então, peões do meio, cavalos e bispos para o centro e fazer o roque. Claro, ninguém joga xadrez sozinho. Seu adversário tem o direito de existir. Então, a gente vai estar sempre de olho nos lances do adversário. Beleza? Então, vamos para os lances iniciais dessa partida. E4, um excelente lance inicial, ocupa uma casa central, ataca outra. Então, ocupa E4, ataca D5, abre para o bispo, abre para a dama. Excelente lance inicial. Essa aqui são as aberturas de peão-rei, o peão que fica na coluna do rei. O preto vai e joga E5, pelas mesmas razões, um bom lance. Então eu falei peões do meio, cavalos e bispos e fazer o roque, certo? Então o branco vem aqui e joga cavalo F3. Ele desenvolve o cavalo vindo para o centro, atacou o peão de E5, olhou para a casa D4, um ótimo lance, também um ótimo segundo lance. Agora o branco está ameaçando o peão de E5. O preto tem algumas opções para proteger esse peão. A mais jogada de todas é cavalo C6. Então, quando ele joga cavalo C6, o cavalo protege o peão, ele também olha para D4, desenvolve uma peça vindo para o centro. Um ótimo lance inicial. Essa aqui, com certeza, é a posição mais jogada do jogo de xadrez, tá? Aqui, então, como eu falei para vocês, né? A abertura são os lances iniciais. Sobre todas as fases do jogo existe bastante estudo. Existe, então, teoria de aberturas. As aberturas, os principais movimentos iniciais, eles foram sendo catalogados ao longo do tempo. Inclusive tem nomes. Então nessa posição aqui, o branco tem basicamente 4 bons lances para fazer. São 4 variantes principais. Ouviu essa palavrinha? Variante. Então, opções. Uma opção no jogo de xadrez é uma variante. Vem de variar, de variável, né? Então o branco pode jogar bispo B5, que seria a abertura espanhola ou Ruy Lopes, abertura clássica das clássicas do jogo de xadrez. Pode jogar bispo C4, abertura italiana, ou gioco piano, jogo lento. Posso jogar cavalo C3, que após a jogada cavalo F6 vai dar origem à abertura dos 4 cavalos, tá? E finalmente posso fazer a partida da jogada D4, um excelente lance também, dá origem à abertura escocesa, tá? Então estou já agindo aqui no centro, abrindo o centro. O preto vai e captura o peão, toma D4. E se o branco simplesmente faz cavalo toma D4, a gente está aqui na abertura escocesa, uma abertura clássica muito boa. Mas o branco não vai tomar, veja só, o branco não vai tomar esse peão. Ele vai jogar bispo C4
priorizando o quê? O desenvolvimento. Então, em vez de ele jogar 2 vezes com esse cavalo, que seria um excelente lance, ele joga com uma peça que ainda não jogou, que foi o bispo. Então, da abertura escocesa, como eu não capturei o peão de volta, se transformou em quê? Gambito. Gambito escocês. Então, quando eu sacrifico um peão na abertura, geralmente em busca de desenvolvimento, isso se transforma em um gambito. Então, aqui é o gambito escocês. De novo, o preto tem vários lances possíveis. Várias o quê? Aí, garoto, variantes possíveis. Na elite, atualmente, o pessoal tem jogado mais cavalo F6, tá? Não vou entrar aqui em muitos detalhes de teoria de aberturas, tá? Posso jogar também bispo C5 protegendo o peão. Mas, nessa partida, ele jogou o bispo B4, cheque, tá? Então, olha só, o branco está jogando pela iniciativa. Ele quer largar na frente no desenvolvimento e criar ameaças ao preto. Então, se eu estou jogando pela iniciativa, eu tenho que criar problemas para ele resolver, certo? Então, qual é a forma de eu criar um problema mais direto saindo desse cheque? Cobrindo o cheque com o peão. Por quê? Porque agora o peão ataca o bispo. Então, quem joga com a iniciativa tem que criar problemas para o seu adversário. O preto captura em C3. Ah, você está me vendo falar o preto e o branco, né? Sendo que eu tenho peças amarelas e peças vermelhas. Independente disso, eu vou sempre falar peças brancas e peças pretas, tá? Uma convenção do jogo de xadrez. E aqui eu capturo de volta de quê? De peão, sim, para manter a ameaça ao bispo de C5, de B4. Agora esse bispo precisa voltar, ele está sendo atacado. Então eu falei assim, evite jogar com a mesma peça na abertura, certo? Sim, mas se você for perder essa peça, você tem que jogar com ela. Se essa peça estiver atacada, eu tenho que jogar com ela. Se o preto fizer bispo C5, olha aqui uma variante, uma sequência de lances que o branco teria para fazer para impedir o preto de rocar, tá? Se o jogador movimenta o rei na abertura, ele não pode mais rocar. Então vamos fazer de cabeça e depois eu executo? Ó, bispo toma F7 cheque, rei toma F7. Então eu entreguei o bispo de propósito para atrair o rei para a casa F7. Então, sacrifício, atração. Depois eu recupero a peça com dama D5, dou cheque e ataco o bispo, ataque duplo. Então eu estou falando aqui de temas táticos. A tática é quando você tem algo concreto para fazer. Jogam as brancas e fazem uma combinação, uma sequência de lances com operações táticas para impedir o preto de rocar. Tenho algo concreto para fazer. Quando eu não tenho nada muito concreto, eu estou tendo o pensamento estratégico, melhorar as minhas peças, pensar em espaço, segurança dos reis, estrutura de peões e aí vai, tá? Então aqui eu jogaria, ó, bispo toma F7 cheque, rei toma F7, dama D5 cheque para recuperar a peça que eu sacrifiquei, dei cheque e ataca o bispo e o preto não roca mais, tá bom? Não foi isso que o preto fez na partida. Então o preto aqui calculou essa variante, observa como os jogadores experientes têm que se antecipar ao que o adversário quer, isso é profilaxia, eu tenho que entender o que o meu adversário quer para eu tentar me proteger, e jogou o bispo A5. Agora o bispo está protegido pelo cavalo aqui de C6, tá? O branco vai desenvolver esse bispo das casas escuras de uma forma interessante, ó. Bispo A3 também é um lance profilático. Eu estou me antecipando ao que o meu adversário quer, porque meu adversário vai querer rocar daqui a pouco. Quando eu jogo bispo A3, eu estou apontando para a casa F8, tá? E aí ele não vai poder rocar, porque ele vai ter uma casa atacada no meio do caminho do rei. Então, bispo A3, o objetivo é não deixar o preto fazer um roque futuramente. Daí o preto vai e joga D6, para fechar a diagonal. Observa como todos os lances têm uma razão de ser, é assim que os jogadores fortes jogam. Observa o que o adversário quer, como suas peças estão, formulam planos e aí vão jogando. Então, D6 para fechar a diagonal. Agora a gente vai abrir a diagonal na marra. E5 para abrir a diagonal, tá? E o preto tem duas opções, duas o quê? Variantes. Eu posso capturar em E5 de cavalo ou de peão. Vamos calcular então de cabeça, cavalo toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, D toma E5. As damas estão se olhando agora e o rei preto está protegendo a dama preta. Mas eu vou desviar esse rei preto. Então mais um tema tático, ó, desvio, para ganhar a dama preta. Cavalo toma E5, cavalo toma E5. D toma E5, bispo toma F7 cheque. De novo, bispo toma F7 cheque. Agora eu estou desviando o rei. Quando o rei capturar o bispo em F7, a dama fica desprotegida e eu jogo dama toma dama. Bora ver? Então, cavalo toma E5, cavalo toma E5. D toma E5, as damas estão se olhando, o rei está protegendo a dama, eu vou lá e faço bispo toma F7 cheque, para desviar o rei da proteção da dama. Quando ele jogar rei toma F7,
Agora a dama está desprotegida e eu ganho essa dama. Beleza? De novo, o preto calculou tudo isso e não entrou nessa variante, tá? Então, vamos voltar para o que aconteceu na partida. De novo, observa como os jogadores eles precisam se antecipar calculando o que está acontecendo. Então, o preto foi lá e capturou de peão. Agora a dama está protegida. Não adianta eu fazer bispo toma F7 cheque, rei toma F7, dama toma dama, cavalo toma dama, tá? Então, agora não adianta. As damas estão se olhando. E aí? Me responde aí. Quero te ouvir, hein? A gente vai trocar as damas? É o vez do branco jogar. A gente vai trocar as damas? Se você quiser, você pode até dar um pause e pensar. Então, de jeito nenhum, nós não vamos trocar as damas. A gente está sacrificando peões em busca de atividade, né? Em busca de espaço e de jogar por ataque. Então, a gente não pode trocar peças, muito menos as damas. Então, a gente tem que ter o quê? Capacidade de criar problemas, capacidade de criar ameaças. Então, eu tiro essa dama do caminho, jogo dama B3 e estou apontando agora para F7. Estou querendo fazer bispo toma F7 cheque, tá? Aí o preto vai ter que proteger fazendo um lance triste, cavalo H6. Um lance triste, né? Cavalo no canto só traz desencanto. Como diria o grande mestre Gilberto Milos, que meu irmão repete, porque foi aluno dele. Mas o que se pode fazer? O cavalo agora está protegendo o peão de F7, era o que ele tinha que fazer. Não tem jeito, né? Então, roque. Quando eu faço o roque, além de eu colocar meu rei em segurança, tem outro fator muito importante do roque, que é o quê? Trazer a torre para o jogo. Então, eu estou trazendo a minha torre para o centro. Se o preto não fizer nada para proteger, o branco pode querer fazer isso aqui, ó. Cavalo toma E5, cavalo toma E5 e torre E1. Olha só, outro tema tático aparecendo, cravada. Ataquei o cavalo, ele não pode sair porque o rei fica em xeque. Então seria um lance irregular, um lance impossível. Se ele jogar F6, eu não vou fazer torre toma E5, F toma E5, porque a torre vale 5 pontos e o cavalo 3, mas eu jogo F4 e eu estou estourando tudo no centro, o rei vai ser pego no centro, tá? Então, uma forma de eu atacar um rei é quando ele fica preso no centro, eu abro o centro, tá? O que é abrir? É tirar as peças e principalmente os peões da frente. Então, as linhas abertas são linhas que não têm peões, tá? Nós vamos já ver isso no próximo lance branco. Então, o preto jogou F6 para reforçar aqui a proteção do peão de A5 e agora, olha só, a gente está com esses dois bispões apontados para lá. O par de bispos apontados para lá. Então, eu falei de linhas abertas, linhas que não têm peões. Então, qual é a coluna aberta dessa posição? A coluna que não tem peões. Dá o pause e procura e responde. Então, ó, a coluna D não tem peões. Então, eu vou jogar torre D1. Observa que o branco está procurando as linhas abertas para as peças, ó. Os bispos nas diagonais abertas, a torre na coluna aberta. Então, o branco está dominando o preto estrategicamente. Então, torre D1, ataquei a dama. A dama não pode vir para E7 porque o bispo vai capturar a dama. Então ele jogou o bispo D7. Agora esse bispo está cravado também. Então existem dois tipos de cravada. Cravada absoluta, uma peça não pode sair porque o rei fica em xeque. Uma cravada relativa, essa peça até pode sair, mas tem uma peça de maior valor embaixo. Então eu jogo bispo E6. Porque esse bispo toma E6, a dama está caindo com xeque, tá? Daí ele joga cavalo B8. E agora chegou a hora de agir concretamente, taticamente. Então, o branco dominou estrategicamente o preto, ele ficou com mais espaço, desenvolvimento, segurança do rei. O preto ficou com esse reizão no meio. Então, o branco dominou o preto estrategicamente. Mas agora eu preciso calcular para arrematar, fazer o arremate. Eu sempre vou ter que calcular. Quase nunca eu vou ganhar uma partida de xadrez somente no entendimento de jogo posicional, só estrategicamente. Eu construo a vantagem estratégica e daí quase sempre eu vou precisar calcular para arrematar. Então, se você quiser, você dá o pause e pensa como você jogaria de brancas aqui. Olha só, o branco vai fazer uma sequência de lances para arrematar, uma combinação, uma sequência de lances para um arremate, uma combinação, envolvendo eliminação da defesa e liberação de casa. Então, torre toma D7, sacrifico a torre no bispo, cavalo toma D7, então, uma torre por um bispo, por um cavalo é uma qualidade. Então, a torre, as brancas sacrificaram uma qualidade. Para quê? Para eliminar a defesa da casa E6. Agora eu quero invadir E6 com a minha dama, mas o bispo está na frente. Então vamos liberar essa casa para a dama. Bispo F7, cheque. Entrego o bispo também com cheque para liberar a casa E6. Cavalo toma E6, agora sim, a minha dama vai lá e invade. Dama E6, cheque. Não pode jogar rei F8 porque tem esse bispo em A3. Dama E7.
Dama toma E7, checkmate. Viu que beleza? Quantas lições a gente teve em uma partida só de xadrez? É excelente esse estudo por meio de partidas comentadas, de preferência com palavras, tá? A gente falou de abertura, de meio jogo, de tática, de estratégia, de profilaxia, de planos, de cálculo de variantes, de teoria de aberturas, um montão de coisas em uma única partida, tá certo? Se você gostou, você deixa seu like. Se você gostou muito, você compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, você faz isso imediatamente, beleza? Então é isso aí, um abraço do professor Nicolau.